A gente é amiga e a gente se conheceu na universidade. E, como ela já disse, eu estudo história indígena, né? E aí a gente conversou um pouquinho, ela me convidou, e aí a gente conversou sobre o que eu poderia falar para vocês hoje, né? E aí a gente pensou em falar um pouquinho sobre a questão do marco temporal, que é uma questão que está bem atual, né? Que está sendo debatida aí, e trazer isso para vocês, né? Como que eu sei que daqui a pouco vocês vão estar prestando aí os vestibulares, o Enem. Acho uma questão bem importante da gente ser tratada, assim, um debate que está bem atual. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Bora lá. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, perfeitamente. Então, beleza. Bom, então a gente vai falar um pouquinho das políticas indigenistas no Brasil, dentre elas, a que está em debate atualmente, que é o marco temporal. Antes de falar propriamente sobre essa questão, sempre que eu vou dar essa aula, eu gosto de começar com alguns antecedentes, né? Que eu acho que essa temática ela traz assim para a gente, né? E aí, para começar, eu gostaria da participação de vocês aí. Aí vocês podem comentar no chat, pode ligar o microfone para vocês falarem. Eu gosto sempre de começar perguntando assim, o que vocês sabem, né? O que é ser indígena? O que é ser índio? O que é ser índio no Brasil hoje? Eu acho uma interpretação bem importante, bem pontual para a gente trazer antes de começar a falar qualquer coisa sobre a temática indígena. E aí, assim, sei lá, o que vocês já viram na escola, né? O que vocês já viram no livro didático, ou se já viram em algum outro lugar, fora do ambiente escolar, na internet, se acompanham alguma coisa sobre esse assunto. Queria um pouquinho da participação de vocês aí, galera. Pode ser qualquer coisa assim que vem na cabeça de vocês, para vocês falarem, para a gente conseguir encaminhar um debate bacana. E aí, quem não quiser falar, pode escrever no chat, que eu vou falando aqui que vocês vão escrevendo. Ninguém lembra nada, ninguém nunca viu, ninguém nunca estudou nada, também pode falar, não sei nada, nunca vi nada, não estudei nada, primeira vez na vida que alguém vai falar sobre isso para mim. Eu posso falar um pouquinho assim, ó, vou falar um pouquinho da minha trajetória, então, das coisas que eu lembro, tanto de quando eu estava na escola, quanto na universidade, né? Quando eu estava na escola, eu lembro de ver a questão indígena muito associado ao que na época chamavam, que chegou para mim como descobrimento, né? Então era assim que eu via, e era o único momento da disciplina de história de todos os anos que eu estudei na escola, né? Tanto de ensino fundamental quanto médio. O único momento que eu via se falar sobre história indígena era nesse momento que foi nomeado como descobrimento, né? Então, ali os índios apareciam e logo depois desse episódio de descobrimento, eles sumiam da história do Brasil, né? Nunca mais ouvi falar deles. Na universidade também, por incrível que pareça, é uma temática muito pouco discutida, né? Eu lembro que eu cheguei a ver muito pouco em história da educação, assim, e em alguns projetos que eram desenvolvidos à parte pelos próprios alunos, mas enquanto uma disciplina na universidade também foi algo que ficou bem carente, assim.
na minha formação, né? Foi algo que eu encaminhei por conta de pesquisas mesmo que eu desenvolvi. Mas aí eu queria saber de vocês, assim, o que vocês têm para falar, que se a trajetória de vocês se assemelham com a minha, se vocês já viram algo parecido, ou se vocês já viram em outros momentos. Eu sei que vocês estão aí em São Paulo, né? Eu estou aqui em Minas, eu sei que aí também tem muito a questão dos bandeirantes em relação à questão indígena. Não sei se vocês já viram algo sobre isso na escola. Vou esperar aqui, galera, vocês falarem alguma coisa para eu conseguir dar continuidade na aula, para a gente trazer o debate aí. Posso eu Sabadão é falar foda, né? para ver se anima as pessoas? Eu sempre tive a impressão, e já vi falar isso também, que parece que quando a gente estuda história, a gente vê, né, a imagem do indígena no descobrimento, e aí para, e aí a gente volta a ver isso ali no final da ditadura, na Constituição, que começa. Então, assim, é meio que vimos no descobrimento, ali tinha indígenas e tal. E aí depois a Uhum. gente fala sobre escravidão, fala sobre né, o Brasil colonial, Império, Primeira República, e nisso tudo parece que não existe, né? Sim, Parece que essa exatamente. coisa, essa questão não existe. E aí, quando a gente vai ver a Constituição de 88, parece que a gente vê de novo, começa a se falar nisso e tal. Enfim, eu tenho essa impressão. Ah, ó, alguém finalmente se prontificou aqui no chat. Vamos ver aqui, ó. Foi o Cauê. Ai, bacana, bacana, né? A questão da ayahuasca, ela entra muito na cosmologia indígena, né? Na parte ritualística da questão indígena, que é um meio que tem sido muito disseminado ultimamente, tanto por indígenas quanto não indígenas, né? E aí, enfim, são várias questões que existem sobre esse debate, mas bacana alguém que está vendo isso dessa maneira e na atualidade, né? Mas alguém aí para fazer companhia com o Cauê, galera? Eu sei que é sabadão, que é foda, é de tarde já, tá todo mundo querendo descansar. Mas, ó, por que eu tô trazendo essas questões? Porque. Ó, peraí que mais alguém respondeu. Mitologias, ó, foi a Rafaela, quando estudei sobre foi algo tão rápido, apenas em eletivas sobre mitologias gerais que o assunto foi realmente estudado com profundidade. Bacana. Só de vocês estarem vendo, assim, só de vocês falarem que já estudaram, que já tiveram um contato com isso, já é um indicativo sintomático muito positivo, na verdade, né? Porque a realidade que a gente tem é de uma negligência, né, sobre essa temática, sobre a história indígena, né? Um silenciamento sobre esses indivíduos, sobre esses sujeitos históricos, né? Essa é a realidade que a gente tem, assim. Exatamente, ó, sobre o descobrimento, parece que eles foram deixados de lado. E aí, eu quis perguntar isso para vocês, a gente começar por essa discussão, porque geralmente é até engraçado, assim, a diferença que a gente tem quando a gente dá aula para os mais pequenos, assim, tipo, para uma galerinha do sexto ano, e quando a gente pega vocês, que já são maiores, porque os menores, eles ainda têm uma visão muito enraizada dessa historiografia oficial, né? E a galera mais velha, assim, que já está mais antenada, eles conseguem trazer outros discursos, né? Que tem acesso a outros discursos pela internet. E aí, muito do que chega quando eu faço essas indagações é uma visão muito estereotipada, né? Tanto no sentido de demonizar as comunidades indígenas, no sentido de considerá-la como atrasados, né? E, e aí eu gosto muito de pontuar que quando a gente olha para essas sociedades, a gente tem que trazer historicidade para esses indivíduos, né?
porque a gente tem o risco de cair em dois lugares que são muito perigosos, né? Dois lugares que são lugares produtores de visões estereotipadas, essencializadas e exotizadas. E aí, esses lugares, eu nomeei eles de encantamento e espanto, que geralmente são o olhar que a gente tem para coisas que são fora dessa sociedade que a gente nomeia como ocidental, essa sociedade que ela é constituída pelos princípios da colonialidade, por uma sociedade não indígena, né? Então, ou a gente tende a olhar com um olhar de encantamento ou com um olhar de espanto. O olhar de encantamento, a gente conhece muito ele, talvez vocês já viram também isso, pelo indianismo, né? Que é aquela visão idílica do índio, né? Ah, o índio em contato com a natureza, o índio que é quase, ele, né? Ele traz essa visão de ser quase um ser sobre-humano, né? Que está desconectado dessa humanidade, assim, por trazer essas características. O outro lugar que a gente tem é esse lugar de espanto, né? Que é o outro lugar que vai produzir essas visões, né? De um povo sem fé, sem lei, sem rei, né? Que são as características que são dadas aos indígenas pelo olhar da colonialidade, pelo olhar dos colonizadores. E aí, eu gosto de trazer muito essa questão da humanidade, né? Quando a gente está olhando para o indígena, a gente olhar ele a partir desse olhar da humanidade, olhar ele a partir de um ser que compartilha com a gente, né? Compartilha com nós, que somos da sociedade não indígena, essa humanidade. Porque aí, acho que quando a gente olha pelo olhar da humanidade, a gente abre caminhos para sair dessa visão estereotipada. Quando a gente olha para o indígena enquanto um ser histórico, né, enquanto um ser que tem história, a gente abre esses caminhos. E aí tem uma citação bem bacana que traz isso para a gente. Eu vou ler aqui para vocês, ó. Deixa eu ver se está aparecendo aqui. Ó. Índio ri, índio chora, tem ciúme, tem inveja, ambições pessoais, é capaz de fazer renúncias dificílimas. Muitos protegem nossas florestas, alguns comercializam madeira de lei. O que importa deixar claro para alunos é que índio não é um ser animalesco, demoníaco, que é o que esse olhar que a colonização trouxe para a gente, né, de um povo atrasado, nem tampouco um anjo de pureza, como se esse personagem de José de Alencar, que é o que a vertente indianista traz, né, do indianismo. Ambas as noções são igualmente nocivas, perniciosas, porque desumanizam o índio, subtrai dele aquilo que ele tem na base, que aquele que tem na base, o melhor o define, a sua condição de ser humano. O que acontece? Esse lugar de encantamento, ele acaba caindo nessa coisa quase no misticismo, né? E aí colocam os seres indígenas nesse lugar muito mitológico, né? Fazendo com que eles não sejam olhados, né, por essa ótica da historicidade. Então, era mais ou menos isso que eu queria trazer, assim, quando a gente olha o ser indígena, a gente, né, tentar não ir por esses caminhos, né, nem de uma visão exotizada, nem de uma visão essencializada, né, porque são caminhos que vão produzir tantos estereótipos que a gente sabe que estão na sociedade até hoje, né, por exemplo, não é índio porque usa celular, não é índio porque tem roupa, não é índio porque não mora na aldeia, né, e aí sempre que eu trago essas questões, eu gosto de pontuar, a gente deixou de ser não indígena porque a gente se veste de outra maneira, a gente tem outros modos, a gente ainda anda, sei lá, de carruagem, ou a gente veste as roupas do século XIX? Não, né?
o nosso modo de vida mudou, os processos históricos aconteceram, e nem por isso a gente deixou de ser o que a gente é. Então, é a mesma coisa que acontece com os povos indígenas, que é algo que vem, que quando a gente fala muito nesse assunto, né, chega muito a isso, né? Ah, mas não é mais indígena, abandonou sua cultura, por, por, por ter passado pelos processos históricos, né? E aí é bom deixar essas coisas bem pontuadas para início de qualquer discussão. Aí, seguindo, agora entrando bem nesse aspecto das políticas indigenistas, que a gente combinou de falar, quando a gente pensa em políticas indigenistas no Brasil, a gente, do colonialismo, né? Quando a gente está falando em colonialismo, a gente está falando de conquista e de colonização, né? A gente está falando de um processo de organização social, um processo de organização político, um processo de organização econômico que foi vigente durante um período na história do Brasil. E aí existe uma diferença para dois conceitos, que é esse conceito de colonialismo, né, que é essa forma de você organizar as pessoas, de você organizar o governo, e a gente tem um outro conceito que chama colonialidade. A colonialidade é aquilo que perpassa o colonialismo, ou seja, aquilo que ainda perdura mesmo depois. Então, hoje, por exemplo, hoje em dia a gente vive um outro modelo de organização social, né? Capitalista, neoliberalista. A gente não tem mais esse modelo de colonialismo, né? De colonialismo, de metrópole, colônia, a gente não tem mais essa organização social, né? Mas isso não quer dizer que aspectos sistêmicos desse modo de organização deixaram de existir. E isso a gente nomeia de colonialidade, né? Então, as visões, esse tipo de visão que a gente ainda tem sobre os povos indígenas, essa questão de olhar para esses povos como povos incivilizados, essas todas são questões que perduram até os dias de hoje, justamente por conta desse aspecto que a gente chama de colonialidade, né? Então, a colonialidade, ela é como se fosse uma maneira de ver o mundo, né? É como se a gente colocasse uma lente pela qual a gente vê o mundo e ela traz certas interpretações para a gente, né? E quando se trata dos povos indígenas e das políticas indigenistas, elas sempre vão estar ligadas a esses preceitos de catequização, civilização, integração e assimilação. Então é muito engraçado, mais para frente, quando a gente for ver um pouco do marco temporal, a gente vê que ele está associado a esses princípios. E aí são princípios que eles não estão ali por acaso, né? São princípios que eles caminham desde esse período de conquista e colonização, né? Desde a maneira de se pensar os povos indígenas, ela sempre foi uma maneira compartilhada, né, ao longo dos processos históricos na história do Brasil. Gente, ó, se alguém tiver com alguma dúvida à medida que eu vou falando, se não entendeu algum dos termos que eu for trazendo, vocês podem colocar aí no chat, tá? Que a gente vai aqui interagindo e a gente vai explicando. E aí é muito, muito bacana, eu vou trazer um exemplo aqui para falar, para ficar mais fácil da gente compreender isso, que vocês estavam falando assim, né? A maioria das vezes que a gente vê a temática indígena é relacionada a isso que nomearam de descobrimento, né? Que hoje em dia a gente já tem uma nova interpretação, né? Que a gente sabe que isso foi uma invasão, né? Do território e fez parte da conquista e da colonização, né? E aí, quando eu falo de colonialidade, né? Por exemplo,
a interpretação que o Brasil foi descoberto é uma interpretação colonial, né? Existem novas interpretações sendo construídas, né? Por exemplo, a reivindicação que os povos indígenas trazem hoje em dia, que esse território não foi descoberto, ele foi invadido, já é uma interpretação que a gente chama de decolonialidade, né? Que é uma interpretação que ela vem sendo proposta desde a década de 70. E aí, falando um pouquinho da década de 70, e falando de outros momentos da história que a gente pode pensar nos povos indígenas, que é algo que eu nunca tinha visto na minha trajetória escolar, que eu fui ver só na universidade, foi a presença dos povos indígenas na ditadura militar, né, no regime civil militar. A gente tem vários outros grupos da sociedade civil que a gente sabe que se articularam, né, em oposição ao regime militar, mas nada a gente não tem muito acesso a esse conhecimento quando se trata dos povos indígenas. Então, a gente sabe ali que a gente tem a situação do regime civil militar, e esses povos, durante esse período, eles estavam tutelados pelo Estado, né? Isso significa que eles tinham, de certa maneira, uma proteção do Estado, por conta que a gente sabe que os processos históricos que ocorreram desde a conquista e da colonização gerou toda uma sociedade baseada em princípios desiguais, né? Então, de todos os processos históricos, a gente sabe que os indígenas foram retirados forçosamente das suas terras, né? Perderam suas terras, tiveram todo o processo de genocídio. Então, a tutela, na verdade, ela significava uma medida paliativa, né? Uma medida que, de certa maneira, proporcionava condições de proteção a esses povos, à medida que a sociedade conseguisse avançar e se tornasse igualitária, né, para todos. E aí, o que que acontece? Em 78, dentro desse contexto do regime civil militar, a gente tem o decreto de emancipação. E aí, o que que significa esse decreto? Só para a gente pensar, eu trouxe esse decreto para a gente pensar como as políticas indigenistas elas estão baseadas por aqueles três princípios da catequização, da civilização e da integração e da assimilação, que é justamente isso, né? Pensar que o índio precisava ser convertido, né? Então, que o índio não tinha fé, a cosmologia indígena não era respeitada, né? Como o Cauê disse aqui, que ele conhece, o que ele conhece dos indígenas, é essa questão da religião, né, da cosmologia, falou em relação à ayahuasca. Então, quando a gente pensa em catequização, a gente está pensando na conversão dos povos indígenas para o cristianismo, né, que é algo que a gente vê pelas missões jesuíticas e por outras missões que tiveram aqui em território brasileiro e que a gente vê, na verdade, até os dias de hoje, assim, né, em alguns lugares do Brasil. A gente tem esse processo de civilização, que é isso, é considerar que os povos indígenas eram atrasados por ter um modo de vida diferente, né, que não era um modo de vida europeu, né, não era um modo de vida baseado ali nos princípios do eurocentrismo. E depois a gente tem a questão da integração ou da assimilação, que é incluir esses povos na identidade nacional. Então, quando a gente fala de decreto de emancipação, a gente pensa, nossa, emancipação, né? Que palavra bonita, que legal. Então, os índios finalmente vão
vão ter direito de serem livres, né, de terem seus direitos garantidos, mas não era bem da emancipação dos indígenas que esse decreto falava, né? Ele falava, de fato, era da emancipação das terras indígenas, né? Que se existe uma questão mais pontual hoje para a gente falar, uma das questões mais debatidas em relação às sociedades indígenas, vão ser a questão das demarcações de terras, né? E aí, esse decreto de emancipação, ele prevê o seguinte: critérios de indianidade. Por isso que lá no começo eu perguntei o que vocês entendiam sobre o que é ser indígena, porque esse decreto vai falar justamente sobre isso. Ele vai falar quem é ou não indígena. E aí é muito interessante a gente pensar que, olha, quem está propondo a definir o que é ou não ser indígena é o Estado. O Estado, que é uma organização social que passa a existir aqui muito depois, né, do que as próprias sociedades indígenas. Então, as sociedades indígenas já estão aqui com as suas próprias organizações sociais, com seus próprios modos de vida, com suas próprias cosmologias, antes mesmo do Estado se estruturar. E aí, aqui, esse decreto de emancipação diz o quê? Que é o Estado que define quem vai ser indígena ou não. E aí, como que isso funciona na prática? É como se o Estado colocasse um checklist, né? E ele olhasse assim e pensava, ó, usa cocar? Ah, então é índio. Mora em Oca? Ah, então é índio. Ah, não tá cumprindo esses requisitos aqui? Então não é mais índio, né? Então, por isso que eu trouxe essa discussão no começo, para a gente entender o que define o que é ser indígena ou não. Por quê? Porque isso é muito importante para a gente entender ao longo dos processos históricos como isso é usado, né? Principalmente aqui, como isso é usado politicamente no jogo político. E aí, quando eu falo daquele terceiro elemento de integração e assimilação, aqui a gente vê ele se executando na prática, né? Porque falar desses critérios de indianidade é falar o quê? É falar que a partir do momento que esses povos não cumprem mais esses requisitos, então eles não são mais índios, né? Então eles podem ser o quê? Integrados e assimilados à sociedade nacional. Só que aí a gente tem que se atentar para uma coisa, né? Muitas das vezes, por exemplo, a questão da língua, né? Que é uma questão que eu acho que fica bem claro para a gente entender isso. Muito desses costumes, desse modo de vida, né, eles foram forçosamente, né, abandonados. Então, a própria questão da língua, quando a gente tem a catequização, a língua é uma das principais coisas a serem atacadas, né? No começo da catequização, a tentativa é justamente que os povos indígenas não falassem mais sua língua e passassem a falar o português, né, serem alfabetizados no português para poder receber os ensinamentos cristãos. Então, quando a gente pensa por que esses critérios de indianidade que são colocados e não são cumpridos, né, digamos assim, a gente tem que entender todo esse processo histórico, né? Quando a gente pensa por que os povos indígenas não habitam mais as terras que eram as terras de origem, né? Que a gente chama isso das terras originárias, porque tiveram disputas de território que fizeram com que eles precisassem fugir, precisassem abandonar os seus territórios, que é algo que a gente vai ver logo à frente também. E aí, quando a gente volta a pensar nessa integração e nessa assimilação, a gente pensa que deixar de ser índio é entrar na identidade nacional, né?
é partilhar. Então, você não precisa mais ter direitos específicos garantidos para a sociedade indígena, porque se eles não cumprem mais esses critérios de indianidade, se eles não são mais indígenas, não precisa ter mais lei para demarcar a terra, por exemplo, né? Não precisa ter um tipo de educação específica, um tipo de política de saúde específica, né? E aí é muito importante ressaltar isso, porque é nesse período que a gente vai ter o impulsionamento do movimento indígena enquanto um movimento institucional mesmo, né? A partir desse momento, o movimento indígena surge e ele começa a reivindicar uma identidade étnica, ou seja, uma identidade pela diferença. Ele começa a falar: nós somos povos com modos de vida específicos e por isso a gente começa a reivindicar essa identidade étnica. E essa identidade étnica, ela perpassa coisas que estão ligadas ao aparência ou não. Né? Então, não importa se eu uso cocar ou não, não importa se eu moro numa oca ou não, para ser índio, eu sou índio, né? Porque eu fui forçosamente obrigado a abandonar meus modos de vida por conta de todo esse processo que a gente nomeia de colonialidade, né? E aí, essa emancipação, que eu já falei, né, que é uma emancipação que, na verdade, vai tratar das terras indígenas, porque a partir do momento que você define, que o Estado define que esses sujeitos não são mais indígenas, não precisa de ter direitos específicos e não vai precisar de demarcação das terras indígenas, né? Então, na verdade, o que está sendo emancipado? É essa pergunta que a gente tem que se fazer, né? O que está sendo emancipado são as terras, porque se para os povos indígenas a relação com a terra é uma relação sagrada, né? Tem toda um outro modo de se olhar, de se pertencer ao lugar de origem. Na ditadura, no regime civil-militar, o olhar que a gente tem para a terra é um olhar totalmente capitalista, né? A terra é considerada como um capital, como um objeto de troca. E aí, não sei se vocês já viram isso também, o que a gente tem, né? Esse período da história, ele é muito marcado por conta do projeto desenvolvimentista, né? Das grandes obras, das obras faraônicas, dessa coisa do progresso a todo custo, né? De se chegar a uma civilização, né? Porque aquilo que se considerava civilizado era aquilo que a sociedade europeia passava, né? Então, aquilo era a idealização da civilização. E aí, tanto é que a gente tem, né, nesse período, a construção, por exemplo, da Transamazônica, né? E aí, diante de todo esse cenário, de todo esse contexto, a gente tem esse impulsionamento do movimento indígena e a gente tem o que? A ressignificação do termo índio, né? Aí essa aqui é uma coisa bem legal, assim, até para a questão de nomenclatura, né? Quando for escrever sobre esse assunto, o termo índio, ele é um termo que ele é colocado pelo colonizador, né? A gente sabe que as sociedades que estavam aqui antes do período de conquista e colonização, elas não se auto-entendiam como indígenas, né? Então, a gente tem várias etnias hoje, né? Que estão reivindicando a sua própria nomenclatura. Então, a gente tem Krenak, Machacali, Xocleng, Chururucariri. E aí, o que acontece aqui? A gente tem a ressignificação do termo índio. O termo índio, ele é apropriado pelo movimento indígena, no sentido de dispensar assim. Então, nós somos índios
nós assumimos essa identidade étnica, nós assumimos essas diferenças, e por meio delas, assumindo isso, a gente passa a reivindicar direitos que sejam específicos, né? E aí, a partir desse momento, a gente tem essa consciência indígena, né? A gente vai formando a partir daí o movimento indígena, que mais tarde, todo esse processo desenvolvido desde a década de 60, ele acaba culminando mais tarde na Constituição de 88, né, que foi o que o Igor pontuou ali, né, que a gente vê esse movimento bem focado tanto naquilo que a gente entende como descobrimento, como na Constituição, né, um outro lugar que o movimento indígena vai caminhando para chegar, né? E aí, aqui, para falar do decreto de emancipação, eu queria falar sobre ele justamente para falar sobre isso, que as políticas indigenistas no Brasil, elas sempre estiveram pontuadas por esses três aspectos, que é a catequização, civilização e integração e assimilação, né? E aí, aqui, quando a gente fala de identidade nacional também, a gente pode pensar que assim, ó, a identidade nacional é um conceito que ela surge lá no século XIX, né, na Constituição do Império. Quando o Império está se formando, é preciso criar uma identidade para o Brasil, porque o Brasil era um território muito grande, muito vasto, e tinha o risco de se fragmentar, né? E aí, por conta disso, é preciso criar uma identidade comum entre todos os povos que estavam nesse território, né? Então, europeus, holandeses, franceses, os indígenas, né? Os negros. Então, a gente precisava criar uma identidade nacional que conversassem com todos esses indivíduos, né? É daí que vem essa ideia de identidade nacional. E desde então, desde esse momento lá do século XIX, esse mesmo movimento vem sendo executado, né? De tentar integrar e assimilar o indígena à sociedade nacional, ou seja, de fazer que o indígena passe a ser considerado como um não indígena. Então, que passam a ser criados movimentos para que os povos indígenas abandonem essa identidade étnica, né? Para que eles sejam inseridos de uma maneira compulsória dentro da identidade nacional, né? Então, esse decreto de emancipação, ele está falando sobre isso. Está falando sobre o abandono da experiência da subjetividade indígena para que o indígena possa ser inserido à sociedade nacional. E a partir que ele é inserido no sentido de ser integrado e assimilado, ele deixa, né, de ser indígena, deixando de ser indígena por uma definição do Estado, né, por algo que o Estado está colocando, a terra também deixa de ser um direito, né? Então, a terra deixando de ser um direito, isso interessa a quem? Se a gente for pensar isso hoje em dia, assim, a quem que vocês acham que interessa hoje em dia que as terras indígenas não sejam demarcadas, né? A gente está olhando aqui pensando que isso é um processo que está acontecendo lá na década de 70. Mas se a gente olhar para cá agora, a gente consegue ver que é um processo que está aí, é um processo muito atual, né? Um processo da demarcação de terras indígenas, como eu falei, é o que está em debate no momento, né? E aí, olhando para esse processo de demarcação de terras indígenas, que sempre foi uma luta desses povos, quando vocês olham para isso, vocês conseguem identificar, assim, a quem não interessa essa demarcação? Quem ganha com a emancipação das terras indígenas, né? Quem ganha quando eu falo assim, olha, essa terra não precisa ser demarcada, essa terra aqui
ela agora pode ser usufruto dos interesses do Estado, né? Tendo em vista que a gente tem um Estado, né, capitalista, neoliberalista, e eu acho que hoje em dia vale ressaltar que atualmente a gente tem aí um presidente aí, né? A gente tem, que eu me recuso a chamar de presidente, gente, mas a gente tem aí nessa figura pública na figura do Bolsonaro, né? Isso diz muita coisa sobre a demarcação de terras indígenas, né? Então, isso é um projeto sistêmico, né, que vem sendo desenvolvido desde que os colonizadores chegaram aqui. Exatamente, que de pop não tem nada. Isso mesmo, um Cauê, as políticas de Estado, né? E aí, quando a gente fala, quando o Cauê apontou aqui que é o próprio Estado, a gente pensa que Estado é esse, né? O que, que esse Estado está indicando? A gente sabe que o Bolsonaro chegou ao poder com o apoio dos ruralistas, né? Com a bancada que a gente fala, a bancada da bala, do boi. Então, quem está interessado, né, em ter essas terras, por que ter essas terras assim? Então, a gente já vê que é um movimento que vem até os dias de hoje, né? É bem isso que vocês falaram mesmo. E aí a gente chega na PL 490 e no marco temporal, né? Que aí eu coloquei como permanências. Quando a gente olha para o processo histórico, a gente sempre vai encontrar rupturas e permanências, né? E aí, o marco temporal, ele nada mais é do que uma permanência, uma continuidade das políticas indigenistas que são pensadas de modo sistêmico desde o período de conquista e colonização, né? Então, o que a gente vê no marco temporal é só uma atualização dos mecanismos, né? Uma atualização das políticas públicas que vão criando novos modelos, né? Para poder, né, no final, conseguir o mesmo interesse, né? Então, se a gente viu lá na década de 60 o decreto de emancipação, né, que estava buscando a apropriação sobre a posse das terras indígenas, aqui no marco temporal a gente vê o mesmo. Peraí que tem uma pergunta aqui. A FUNAI não pode fazer alguma coisa? A Maria perguntou, tipo, em relação às terras indígenas. Então, a FUNAI, o que acontece? Ela é criada, né, na verdade, com esse intuito de ser um órgão de proteção aos índios. Na verdade, ela deriva de um órgão que chama SPI, né, que chama Serviço de Proteção ao Índio. E, se eu não me engano, acho que é realmente durante o período militar que ela muda para a FUNAI. Mas a FUNAI, ela acaba sendo um órgão muito contraditório, né? Que assim nem sempre está de fato a serviço dos interesses dos povos indígenas. Então, ainda que a FUNAI perpasse por todo o processo de demarcação de terras indígenas, atualmente o que acontece, né? Atualmente, assim, desde da década de 70, na verdade, que é quando a gente tem essa formação do movimento indígena, a gente tem um cenário em que os próprios povos indígenas começam a criar associações, né? E por meio dessas associações que eles mesmos criam, eles começam a reivindicar o direito pelas suas, pelas suas terras, né? Porque existe aí um debate muito grande em relação à FUNAI, né? Da FUNAI não atender de fato os benefícios desses povos, né? Porque a FUNAI está ali num jogo de interesses também, né? Então ela tá ali tateando, ela vai tateando a conjuntura entre toda essa questão que a gente está vendo do Estado e as reivindicações que os povos indígenas têm. Então, assim, olhando a FUNAI enquanto um aparelho do Estado também, né? E a gente olhando o Estado como um precursor,
colonialidade, a FUNAI acaba não, de fato, não atendendo os interesses, né? Agora o Cauê colocou aqui, ó, até porque para eles fazerem uma mudança significativa é preciso o apoio do Estado. Então, o que acontece? Quando a gente. Aí é até bacana você falar isso, Cauê, porque qual que é a máxima que a gente vê, né, que era para ser esse apoio do Estado? É quando a gente tem a materialização da Constituição de 1988, que foi o que o Igor apontou, né? Na Constituição, a gente tem um texto jurídico que assegura que todos os direitos dos povos indígenas sejam garantidos, né? Então, direito a uma língua, um direito ao território, ao direito aos seus modos de vida, às suas cosmologias, né? É isso que a Constituição de 88, ela é um marco, né? Nesses termos, assim, porque até então não tinha algo a nível jurídico que assegurasse de tal maneira o direito dos povos indígenas, né? Só que aí o que acontece? A gente tem a lei, mas a gente não tem a efetividade da execução dessa lei, né? A gente até tem, né? Já tem isso enquanto um mecanismo do Estado, mas de fato a gente não tem essa realização. E aí o que acaba acontecendo, que é isso, né, que a gente está vendo aqui. O que a gente tem atualmente é muito mais a atuação dos povos indígenas por eles próprios, né? Então a gente tem os indigenistas, né? Pessoas que estão ali, que apoiam a causa indígena, e aí a gente tem os indígenas em associação com essas pessoas e eles criando as suas próprias associações, eles gerindo, porque isso é uma da luta dos povos indígenas, né? Que eles passem a gerir, que eles passam a ter autonomia sobre as decisões, né? Sobre definir sobre as suas próprias vidas, né? Então, o cenário que a gente tem hoje em dia é muito mais isso, é muito mais por uma via popular, né? Do que por uma via burocrática, digamos assim. E aí, quando a gente está falando de marco temporal, a gente está falando aqui, ó, eu vou ler para vocês. Em síntese, a tese do marco temporal pretende restringir a demarcação de terras indígenas apenas àquelas áreas que estivessem sob a posse comprovada dos indígenas em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que só vão ser demarcadas as terras indígenas em que esses povos conseguirem provar que na data da Constituição eles estavam sobre a posse dessas terras. Só que aí, por que isso é uma tese, é um argumento totalmente violento, totalmente genocida em relação às populações indígenas? Porque a gente sabe que, né, de tudo isso que a gente comentou aqui, desse processo de violência que os povos indígenas, desse processo de esquecimento, de silenciamento, de negligência que eles sofreram durante o processo histórico, a gente sabe que em muitos momentos eles tiveram que fugir das suas terras para garantir a sobrevivência. Em muitos momentos eles tiveram que negar a sua identidade étnica para conseguir sobreviver. Então, em muitos momentos a gente tem o quê? Os próprios indígenas negando que são indígenas, mas isso como uma ferramenta de resistência, né? Para poder sobreviver. Então, a gente tem esse processo, assim, de ser quase pensar assim, uma diáspora, né? De abandono das suas terras por conta dessas disputas políticas, disputas de território, né? Disputas por maneiras de se interpretar
né? O mundo, divisões de mundo. E aí, isso começa em 2009, porque em 2009 a gente tem a demarcação da TI da Raposa Serra do Sol. Não sei se vocês lembram, foi um debate que ficou bem midiático, assim, na época. E aí, a TI da Raposa de Serra do Sol, ela foi o argumento que possibilitou que ela fosse demarcada foi de que, na data da Constituição, os povos indígenas estavam na Terra. Só que aí que acontece? Esse argumento, ele quer se estender, né, para todos os casos de demarcação de terras indígenas, né? Então, a gente tem o caso agora da etnia Xoang, de Santa Catarina, que está em processo de, de, de demarcação da sua terra, né? E aí o que está sendo argumentado é que essa terra não vai ser demarcada por conta que esses povos não estavam nela na data da Constituição. E aí isso fere o texto da própria Constituição, né? Porque o texto da Constituição traz para a gente que esses povos têm direito a sua terra porque eles são povos originários, né? Então, toda essa relação que a gente falou, que não basta eu tirar uma etnia de um lugar e simplesmente colocar ela em outro lugar. Não é assim que funciona, não é assim que deveria funcionar o processo de demarcação de terras indígenas, né? Aquela terra eles têm uma relação de sentido, de significado, né, de atribuição de valores, de atribuição de cosmologias com a terra diferente da nossa relação, sociedade não indígena, sociedade capitalista, não liberalista, que a gente tem com a terra, né? Então, essa tese, ela coloca em risco o futuro de todas as demarcações de terras indígenas do Brasil daqui para frente, se ela for aprovada, né? Porque ela desconsidera todo esse processo histórico de fuga de terras que foram invadidas pelos ruralistas, por grileiros, né? De terras que foram tomadas e invadidas, né? Ela desconsidera, isso, né? Quando a gente pensa desde o processo de conquista e colonização, os povos indígenas, eles estão em derrocada, eles estão perdendo terra, né? Eles estão perdendo seus territórios. Então, a Constituição, que era para trazer, que era um texto que era para trazer essa garantia, a gente vê que ela não traz, né? Além de não trazer, a gente tem agora essa outra tese do marco temporal que propõe isso, né? Que propõe que só a partir de 5 de outubro de 1998, só a terra que eles tiverem, né, que eles conseguirem provar, tem isso também. Olha como isso se assemelha com o decreto de emancipação, né? No decreto de emancipação, você precisa provar que era indígena, né, para ter direitos. Aqui no marco temporal, você precisa provar que você estava na terra nessa data para a terra ser demarcada, sendo que isso fere o principal direito dos povos indígenas, que é o direito originário sobre a posse das terras, né? Que eles estavam aqui desde do período de conquista e colonização. E aí, quando a gente fala disso tudo, né, eu sempre fico me perguntando, eu mesma, assim, enquanto estudiosa de história indígena, da causa indígena, enquanto uma pessoa que apoia esses povos, né, que entende a importância dessa luta. E aí eu falo disso porque a importância dessa luta não é uma luta que ela é feita só para os povos indígenas e para os povos indígenas. Ela é uma luta de uma sociedade como um todo, né? E eu acho que se eu pudesse deixar uma mensagem assim para finalizar para vocês, seria justamente isso, né? As sociedades indígenas, elas não são sociedades isoladas, né? Não são sociedades que estão lá vivendo no meio da floresta e elas estão em comunhão, né? Nós
e as sociedades indígenas, as sociedades tradicionais, estamos em comunhão, né? Nós habitamos esse mesmo mundo. E aí, eu falo isso porque eu tenho o Ayrton Krenak, que é uma liderança indígena muito importante, né? Que sempre foi muito presente na luta indígena, e ele traz assim para a gente, ó, eu espero que esse assunto, ele falando sobre a tese do marco temporal, eu espero que esse assunto, que vem se arrastando há tempo, seja feito dentro dos termos da Constituição, né? Que, como a gente já falou aqui, o que o texto da Constituição traz todas essas garantias que não estão sendo cumpridas. Ou seja, que sejam reconhecidos os direitos dos povos indígenas aos seus territórios, diz Krenak. Caso isso seja negado, nós vamos acrescentar mais uma crise social e ambiental, que envolve interesse não só das comunidades indígenas, mas do mundo inteiro. Então, eu acho que isso é um ponto muito válido para a gente pensar, né? As sociedades indígenas, elas não estão falando único, exclusivamente só de um interesse que cabe a elas, né? Elas não estão falando único exclusivamente só da demarcação das terras para atender interesse único, exclusivo delas. Pensar na demarcação de terras indígenas é pensar no futuro, né? É pensar na garantia ambiental do nosso planeta, né? Porque a gente sabe o que segura hoje é o desmatamento, a apropriação das terras indígenas, a grilagem, o avanço do agronegócio. A gente sabe que são os povos indígenas, né? São eles que estão na linha de frente desse combate. Então, eu penso que se a gente tem alguma esperança e alguma segurança de ainda pensar uma nova possibilidade de sociedade, né, que não seja baseada nos interesses consumistas do capitalismo, do neoliberalismo, eu acho que o movimento indígena é um movimento de vanguarda, né, para a gente se espelhar, assim. É um movimento que traz para a gente muitas possibilidades, muitas não sei se respostas, né, mas traz muitas provocações, né, para a gente olhar para esse sistema que a gente vive, né, que é cheio de contradições, como o sistema indígena também mas da gente ter uma possibilidade de esperança, assim, de pensar um novo mundo, né? Eu acho que quando a gente está falando que é isso, né? A proposta de hoje da aula era pensar as políticas indigenistas, pensar como o marco temporal se encaixa dentro das políticas indigenistas. Então, acho que quando a gente pensar no marco temporal, a gente está pensando assim, não é só uma disputa política, não é só uma disputa por conquista de território, né? É muito mais que está em jogo, né? Falar de demarcação de terras indígenas, falar de direito originário, é falar de povos que estão lutando a todo momento, né? É falar de povos que, para existir, precisam lutar, não tem uma possibilidade de escolha, né? A luta é parte da sobrevivência. E falar de tudo isso é falar da gente também, que são os não indígenas, né? É falar que essa terra é habitada por todos nós, né? Esse é um debate muito grande que os povos indígenas sempre traz, né? Eles sempre lembram quando a gente vai para esses estudos, é algo que a gente sempre vê assim a terra como algo principal da existência, né? Da existência humana. E eu acho que essa era a mensagem final, assim, que eu queria deixar para vocês. Esses apontamentos, né? Que as sociedades indígenas trazem para a gente, dessa possibilidade de futuro, de possibilidade de vida que a gente tem estudando história indígena, né? Tomara que a gente possa ver mais, tomara que a gente possa estudar mais esse assunto, porque a gente tem muito a aprender, né? A gente tem muito o que esperar, né? Muito o que esperar e muito o que aprender com as sociedades indígenas, e eu acho que é isso, gente.
Muito bom. Amanda, queria agradecer você por ter se disponibilizado, né, a trazer essa aula bastante importante. É, enfim, agradecer também os alunos, né, que tiveram aí guerreiros no sábado à tarde, sempre, né, aqui para aprender um pouco mais, né? A gente sempre tenta trazer nessa sexta aula assuntos que vão aí além da coisa muito metódica do vestibular, né? Aquela coisa dos exercícios e tal. A gente sempre tenta usar essa sexta aula mais como um espaço de mais de reflexão, né? De debate de outros assuntos que são relevantes para a gente. Então é isso. Obrigado por você ter topado aí o convite da Júlia. Imagina, eu que agradeço, gente. Ai, Amanda, muito obrigada. Foi ótimo. Fico muito feliz de ouvir você falando falando sobre um tema que você consegue falar tão bem, que você gosta muito. Ai, é muito bom. Saudades, amiga. Fico muito Saudade. feliz de poder compartilhar essas amizades, assim, que vão além do pessoal, vão pro profissional também. É muito bom ouvir você falar. Parabéns, de verdade. Acho que foi uma tarde ótima pro pessoal daqui.